Junho é o mês de comemorar o orgulho LGBT, e se você não sabe, pessoas importantes que já passaram pela Revo fazem parte dessa comunidade. E justamente para mostrar o quanto é importante a gente falar sobre direitos, representações reais das diferentes sexualidades, que eu recebo com muito carinho e todas as saudades que moram no meu coração, o Eli, o nosso queridíssimo autoral, para falar da importância e da representatividade, e como que Heartstopper é um bom exemplo de como falar de amor em diferentes formas. Quando a gente fala de estereótipos e representações em filmes, isso vai servir para tudo. Mas tem diferentes tipos de estereótipos, os que são preconceito, uma ideia antes de se conhecer algo, e os discriminatórios. O preconceito surge, por exemplo, com pontas afiadas em um design de personagem, planta ou arma, por exemplo. Você sabe que aquilo é perigoso pela linguagem visual que é trabalhada na forma. Por exemplo, se algo é fofo, geralmente é redondo, porque formas arredondadas remetem ao conforto. Então, se você olhar para um personagem musculoso, já pode pensar que ele é um herói durão e que enfrenta o perigo, mas não imagina que ele é sentimental ou delicado. E bom, isso para desenvolver um contraste e contexto narrativo, criando uma obra mais interessante, é justamente bom, porque inverte os papéis da primeira noção que a gente tem de alguém. Mas isso também é um problema. E é aqui que justamente vem ao lado da discriminação, onde justamente por um preconceito a gente exclui, ridiculariza ou é violento contra um grupo de pessoas de diferentes religiões, orientações sexuais e assim vai indo. Então seriados, filmes, quadrinhos, livros, músicas, passeatas, movimentos, memes, tudo que envolve uma ideia ou diferentes formas de representação de uma cultura como o movimento LGBT é mais do que importante, é necessário. Porque é uma das formas da gente quebrar estereótipos e preconceitos que são discriminatórios e normalizar e chegar na raiz de onde que a discriminação e o ódio começa. A gente precisa chegar nas raízes para mudar como que esses assuntos e pessoas são vistos, tirando de um preconceito que justamente surge de não conhecer, tornando o assunto mais conhecido e tratando como realmente é e com o devido respeito. Então é aqui que eu quero falar sobre por que Heartstopper é tão maravilhoso. Porque pega o gênero do romance, com todos os seus clichês de um amor que parece impossível, de obstáculos grandes demais que ameaçam o nosso personagem, e usa esse estilo narrativo para desenvolver uma conversa sobre o descobrimento da sexualidade e como que o amor pode surgir de diferentes formas e diferentes lugares. Mostrando que não é tudo preto no branco, mas sim literalmente um arco-íris inteiro de possibilidades de se amar alguém. Então, tratar com uma visão romântica, relações tão pessoais e tão orgânicas, para justamente trazer a naturalidade dessas relações, é ajudar a tornar isso mais comum. É justamente aqui que a gente precisa olhar e dar destaque para mais obras como isso. E para justamente ouvir de pessoas que têm a vida impactadas por coisas assim, que entra a participação especial nesse episódio do meu queridíssimo Eli. Gravando. Se eu errar alguma coisa, você corta. O primeiro contato que eu tive com Heartstopper foi através da webcomic. E eu lembro de começar a ler esperando todos os clichês possíveis de hipersexualização que a gente geralmente se depara com personagens LGBT na mídia. E depois de alguns capítulos eu entendi que o objetivo da autora não era esse, porque a história por si só ela é muito didática. E quando eu tive contato de volta com a história na série alguns meses atrás, acabei tendo uma impressão um pouco diferente, porque, no geral, eu senti que a trama era um pouco repetitiva, justamente por conta da moralidade muito clara a respeito de quem são os protagonistas e de quem são os antagonistas e do que fazia a história se mover no geral. E aí eu entendi que o público-alvo da série era outro. Porque assim como quando eu acabei lendo a HQ alguns anos atrás, quando eu tinha acabado de me entender como um homem trans, pessoas LGBT que estão se entendendo agora provavelmente vão ter esse tipo de contato com a série agora e vão achar que ela é muito necessária no geral. E justamente com esses protagonistas e antagonistas de moralidade muito opostas, fica muito mais fácil de educar uma geração inteira e fazer essas pessoas entenderem que atos de LGBTfobia não são só brincadeiras, mas são crimes. E outro aspecto que me interessa muito na série em geral é a redescoberta do gênero de coming of age. Porque muitas pessoas LGBT da geração millennial tiveram contato com o tipo errado de representatividade durante as suas adolescências e durante seus períodos de descoberta pessoal. E com a série trazendo esses temas de uma forma muito leve e praticamente até pedagógica, faz com que a gente questione
por que as histórias LGBT precisam de um rótulo LGBT para que elas sejam legitimadas. Porque muito além da didática, a série mostra que pessoas LGBT têm a capacidade de se apaixonar, de fazer amizades, de terem ambições pessoais, e não só de serem reduzidas à representatividade LGBT. Eu lembro de ficar um pouco desmotivado quando eu vi uma abordagem bem superficial das pautas trans com a personagem da Yasmin Finney. Mas depois de entender que o arco principal dela seria desenvolvendo um interesse romântico por outro personagem, eu percebi que até mesmo eu tenho alguns dias em que eu não quero ser reduzido a uma pessoa trans, porque a minha existência vai muito além da letra T na sigla. Então, uma nova geração de pessoas LGBT e de pessoas não LGBT, mas que são aliadas, a saber como abordar esses temas com a serenidade que eles exigem e também com o respeito que eles exigem. Primeiros contatos geralmente são o que deixam marcas, mas superar preconceitos e mudar é o que justamente mostra que ainda existe respeito e beleza no mundo. Então, para cada Heartstopper que existe em cada casal, existe também uma pessoa que sofre violência pela sua orientação sexual. Para cada passeata de orgulho, existem também pessoas que são discriminadas e não respeitadas pelo seu gênero. E isso só pode mudar por um trabalho coletivo. Não é sozinho que a gente bate de frente contra o estereótipo, mas sim respeitando as pessoas pelos seus pronomes e sendo lembradas de que existe amor e carinho por aqui, não dando nenhum espaço para ideias ou conversas que surjam de um princípio discriminatório que geralmente começa com um "eu acho que". O mês do orgulho só funciona e só pode funcionar porque a gente lembra dele o ano inteiro.